Olá, seja bem-vindo ao nosso videocast da Ciclo Academy. Estamos dentro do 39º Simpósio de Supply Chain. Eu sou Bia Cobal, seja bem-vindo. Estamos comemorando 25 anos da Ciclo Academy. E, gente, nesta mesa redonda hoje comigo, eu trouxe aqui 4 executivas super de destaque no Supply Chain. Elas vão se apresentar agora pra gente. Muito bem-vindas, meninas! Estou feliz de estar aqui com vocês. Ana Oliveira, que é diretora de excelência operacional da Syngenta. Fale sobre você, Ana. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Ana, então tenho mais de 15 anos de experiência, quase 20 anos de experiência aí na cadeia de suprimentos. Então trabalhei em algumas empresas como Kraft Heinz, farmacêuticas, Bristol Myers, Syngenta, Cargill. E, bom, acho que um fato interessante é que eu sou farmacêutica de profissão, e eu comecei trabalhando num centro de distribuição porque eles precisavam de alguém com conhecimentos e melhores práticas para trabalhar dentro do centro de distribuição. Então, não conhecia nada de logística, nada, mas foi interessante, foi um desafio legal. Muito bom, bem-vinda. Flávia Marques, Supply Chain Network and Integration Director da PepsiCo. Traduz pra gente o que você faz e traga um fato curioso a respeito de você. Eu hoje na PepsiCo lidero uma área de Latam que a gente faz otimização da cadeia completa de supply chain, desde o agrobusiness até o cliente. E um fato interessante é que depois de 20 anos de profissão, eu hoje estou numa área que eu coloco em prática os conhecimentos que eu adquiri na faculdade de pesquisa operacional e que eu fui monitora de pesquisa operacional na faculdade. Depois de 20 anos, eu agora estou aplicando todos os conceitos de otimização no dia a dia da vida real. Muito bem, bem-vinda também. Quero falar com Tati Sadek, que é diretora sênior de Customer Experience na Unilever. Apresente-se, Tati. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui. Prazer estar com as meninas. A minha carreira começou no Unibanco. Então, eu fui trainee do Unibanco, eu sou engenheira de formação. E começou no Unibanco. E eu, como uma boa engenheira, eu queria ir para a área de finanças, porque eu sempre gostei muito do lado financeiro. Só que o trainee do Unibanco, a gente rodava em várias áreas e a gente tinha a oportunidade de ter alguns almoços estratégicos com alguns VPs e tal. E o VP da época, que era o Geraldo Travalha, ele fez um desafio, ele falou assim, eu não entendo por que nenhum trainee nunca vai para a área de logística do banco. E aí eu virei e falei assim, então eu vou. E fui, e até hoje estou na logística. Muito bom. Kate Lessa é Planning and Continuous Improvement Director da Mosaic. Pode traduzir pra gente o que você faz e também contar um fato curioso a respeito de você? Tá bom dia, é um prazer estar aqui. Eu sou diretora de Planejamento e Melhoria Contínua, então responsável pelos processos de S&OP, KPIs e todas as oportunidades de melhoria que a gente tem dentro do Supply Chain. Tem uma história um pouquinho parecida de trainee, então eu sou formada em Relações Internacionais. Nos 2 primeiros anos da faculdade eu queria ser diplomata, depois eu mudei de ideia e queria trabalhar no mundo corporativo. Então eu prestei vários processos de trainee e digo que entrei no supply chain de paraquedas, mas escolhi ficar. Desde 2006, então quase 20 anos aí atuando na área e sou apaixonada pelo supply chain. Que atitudes vocês acreditam, meninas, da liderança que impulsiona o supply chain a ser mais eficiente? Bom, vamos lá. Acho que primeiro liderança é um tema que eu gosto muito, né? Eu sou muito apaixonada por falar sobre o tema, por desenvolver pessoas. E eu acho que no final das contas, quando a gente pensa em supply chain, muitas vezes a gente pensa em processo. Mas o papel do líder mesmo dentro de supply chain, eu acho que não somente dentro de supply chain, em outras posições, é como que ele engaja, né? É como que ele traduz a meta dele, a meta que a empresa está pedindo para ele, para o seu time, e como é que ele constrói essa relação de confiança com o time para que o time possa trabalhar por ele. Eu sempre falo que um bom líder, no final das contas, ele vai ser bom se o time trabalhar por ele, não para ele. Né? A gente tem muitos chefes que não são líderes e a gente tem muito coordenador que às vezes faz ali uma liderança indireta até para cima, né? Então eu realmente acredito que o grande papel do líder é como ele influencia e como ele engaja as pessoas ao seu redor, né? E eu acho que para tudo isso tem técnicas, né? Então como que você aprende
a ter mais empatia. Não é bem a liderança, mas como que você aprende a trabalhar o que você precisa que o outro faça. Um poder de influência. Um poder de influência, mas eu acho que é mais do que isso, porque o poder de influência, ele vem quando você tem a intenção de influenciar. Perfeito. Mas eu acho que tem muitos momentos que você faz isso até inconscientemente. E aí, nisso é que eu vejo que nasce um líder. Tem uma persuasão, né? Tem uma persuasão, tem um poder de conexão, tem uma empatia genuína, né? De se colocar no lugar do outro e, de fato, fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que começa com toda essa parte de influência e engajamento para construir bons resultados. Alguma de vocês gostaria de complementar? Que eu acho que você falou, quase que resumiu tudo, né, Tati? Mas se alguém quiser complementar... Só para complementar, eu diria que nessa questão de como que a gente faz para que a equipe trabalhe para a gente, eu acho que uma competência que é super importante é saber fazer as perguntas certas. E eu acho que isso vai em linha até com esse conflito de novas gerações. Então hoje os jovens, né, com ChatGPT, TikTok, eles estão muito acostumados a já terem as respostas, você falar o que o pessoal tem que fazer. Então, se o líder conseguir fazer as perguntas certas, a gente vai conseguir incentivar esses times, né, as nossas equipes, a pensar, a refletir e aí atuar por si próprio, né? Porque acho que é um desafio que a gente tem. Como que a gente treina os times? Então, o supply chain é uma área que você tem que estar muito conectado com diversas áreas, saber o que está acontecendo, conhecer o processo como um todo, e nem sempre a gente vai conseguir dar resposta para tudo ou dizer o que o time tem que fazer. Então, como que a gente pergunta com uma base, com conhecimento de supply, como que a gente faz eles refletirem e pensarem sozinhos, né? Acho que esse é um dos grandes pontos aí de liderança que pode fazer a diferença. E bacana você ter trazido isso, Kate, da questão do conflito de geração. Gente, como é que é para vocês, né, que ainda não comentaram nada aqui, como é que é para vocês essa relação com os mais jovens e com os mais seniors? E também vamos trazer um outro ponto que eu acho que é um pouco polêmico. Relação liderança feminina com time masculino. Tem diferença, meninas? Bom, eu vou falar primeiro a conflito de gerações, tá? Quando eu vejo, principalmente na área de supply, tem ainda uma liderança muito masculina. Não liderança, eu acho que todos os empregados ali é basicamente masculinos. E o que eu acho, assim, vou pegar um pouquinho o exemplo da Syngenta. Na Syngenta a gente tem gerações mais velhas e gerações super novas agora. Essa geração que está vindo aí dos 21 anos. O que eu acho que a gente precisa ter igual a Tati falou muito bem, um interesse genuíno por essas pessoas. Por quê? Essa geração é a geração que vai liderar no futuro. Então, a gente precisa entender, de fato, o que essas pessoas pensam, como que elas reagem, quais são os valores. Tá? Os valores mudaram muito. A gente veio de uma época que trabalhar muito é muito legal. E eles vieram de uma época que eles querem aproveitar mais a vida, ter qualidade de vida. Então, eu acho que esse interesse genuíno, de fato, para entender e como que motiva essa geração é super importante. E eu sempre falo que, além disso tudo, nós mesmos, como profissionais, a gente tem que fazer um trabalho de ser interessados para ser interessantes. Tá? Então, a gente ser interessado genuinamente em todas as gerações vai fazer com que a gente seja mais interessante. Sendo mais interessante, você entende mais seu ambiente e você consegue fazer relações, de novo, mais genuínas e consegue agregar mais valor. Então, acho que eu vejo um pouquinho isso, tá, também. Muito bem, Ana, você falou muito do papel dessa escuta ativa, né? E desse papel de ser um pouco mais ouvinte do que comunicante, né? Como é que você pensa isso, Flávia? Até linkando com a parte, né, do conflito de geração, eu não vejo isso como um conflito, eu vejo como algo muito estimulante. Eu gosto muito de conversar na PepsiCo com pessoas que têm 30 anos de PepsiCo, que conhecem tudo sobre a produção de salgadinho, sobre como plantar batata, que passaram por uma jornada de transformação, inclusive digital, que é incrível. Eles contarem a história de como que eles faziam supply chain no papelzinho, programação de produção na mão. É incrível como eles conseguiam fazer e eram eficientes, e entregavam resultados. Mas eu também amo e faço questão de participar dos programas de estagiários de trainee. Tenho uma estagiária na minha área, sempre vai ter estagiária na minha área, porque eles trazem uma visão do negócio, uma visão do mundo muito diferente. Então, para mim, eu não vejo isso como conflito, eu vejo como estímulo, né? E aí entra muito o ouvir.
né? O quanto você consegue aprender com a experiência de pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, de formação diferente. Você falou muito de fazer as perguntas, né? Eu gosto muito disso, como a gente faz perguntas e a gente escuta as respostas, porque grande parte do conhecimento e da solução dos problemas que a gente tem está nessa diversidade de conversas. Eu gostei muito que você trouxe a questão da diversidade de conversas e agora vamos pensar em diversidade de inteligências e vou passar aqui a bola para uma das meninas aqui, pode ser Tati, pode ser Kate, para me falar um pouco sobre liderança feminina e sobre inteligência emocional, né? Porque eu penso em inteligência emocional, claro que homens também têm inteligência emocional, mas eu estou pensando assim, num lado mais feminino da alma, né? Onde a gente é mais sensível. Como é que vocês acham que a inteligência emocional pode impactar, né, nessa liderança e no trabalho mesmo do supply chain? Eu sempre gosto de falar o que eu entendo por liderança emocional, por inteligência emocional. Para mim, a inteligência emocional é quando você consegue absorver a pressão do meio sem que aquilo te impacte, né? Então, para mim, isso é inteligência emocional. Não é você suportar pressão, porque você pode suportar pressão, depois chegar na sua casa, colapsar, chorar, ter uma noite horrível com o teu marido, com os teus filhos, porque você levou para casa aquilo que você supostamente suportou no trabalho, né? Então, para mim, a inteligência emocional ela vem daí, de como você de fato suporta isso sem que aquilo te abale, ou como que você trata isso dentro de você. E eu acho que nisso as mulheres elas levam uma vantagem, porque eu acho que a mulher, ela ao longo da vida, ela sofre mais pressões, ela tem mais. Embora o mundo esteja mudando muito, né, os maridos ajudam muito em casa, ainda existe um peso muito grande sobre a mulher. Quando a mulher ela é treinada para fazer isso, eu acho que vem o maior poder de inteligência emocional das mulheres. Mas eu acho que as mulheres ela têm uma característica que é muito bacana, e eu acho que a Ana falou super bem sobre isso, que é como você de fato escuta, como de fato você olha para essa nova geração, para o teu time, para os teus pares, com um olhar mais atento, né? E que você possa, de fato, ali ajudar, que você possa, de fato, ali construir aquela relação de confiança. Então, para mim, a inteligência emocional, ela traz muito esse ponto de quando você escuta, você é mais bem recebido e você consegue influenciar melhor e você consegue ajudar o outro de uma maneira genuína. Então, começa na inteligência emocional. E, para mim, a liderança feminina, ela traz isso embutido. Eu acho que um outro ponto também que a mulher ela se destaca é nessa questão da empatia, né? Então, o supply chain ele lidera com diversas áreas, a gente tem que influenciar as áreas sem sermos líderes dessas áreas. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro, aí não só quando a pessoa está passando por um problema, mas também entender uma dor de uma determinada área, o que não está funcionando, você consegue ali trazer uma solução, você consegue ter esse papel mais colaborativo, que eu acho que é um dos grandes diferenciais do profissional de supply chain, né? Então ele está ali no meio, ele é a pessoa que às vezes vai... Bom, eu atuo na área de planejamento, então muitas vezes a gente precisa passar mensagens difíceis, e para passar essas mensagens difíceis é muito importante você ter o storytelling, você entender o que aconteceu em cada cadeia, sem expor, né, com uma atitude colaborativa e se colocando no lugar do outro para entender o que pode melhorar, como que a gente pode colaborar mais. Eu acho que esse papel a mulher consegue fazer muito bem, de sempre estar pensando no outro, né? E é um pouco do que o profissional de supply chain tem que fazer também. Eu vou pegar o gancho da Kate sobre colaboração e o quanto isso é importante, né, meninas, dentro do supply chain. Existe alguma história que vocês queiram me contar de um desafio nesse sentido? Eu tenho algumas histórias, mas tem uma que me marcou muito. Eu trabalhei numa farmacêutica que produzia vacina durante a época da pandemia, né? E nessa época foi quando a gente conseguiu ver o verdadeiro poder da colaboração, não só entre as áreas internas da empresa, mas também com os nossos fornecedores. Num momento tão crítico, numa crise tão grande, todo mundo tinha um só objetivo. E um ajudava o outro a superar o desafio que se apresentava. A gente entregou uma vacina, como todo mundo sabe, em tempo recorde. Ninguém imaginava ser possível fazer a produção, o desenvolvimento, mas também a distribuição de uma vacina numa escala global
em tão pouco tempo. E aí a gente conseguiu ver nessas crises, eu sempre falo que a gente se supera, né? A gente faz o impossível, mas a gente só conseguiu fazer porque o supply chain foi coordenado com uma colaboração que eu nunca vi na minha vida. E eu sempre uso esse exemplo para desafiar o nosso time. Por que a gente não pode trabalhar desse jeito em todos os projetos que a gente faz? Em todas as ações que a gente faz de coordenação de supply chain? Se a gente conseguir essa colaboração, a gente consegue ser muito mais ágil, fazer de uma maneira muito mais simples e fácil e alcançar os resultados que a gente nem imagina. Eu acho que eu posso acrescentar, mas no modo de metodologia, tem a metodologia da Gartner que fala isso, né? Quanto mais você é maduro na sua cadeia, mais colaborativo você é. Então, o que que significa? Você ter métricas compartilhadas, o mesmo propósito, você ter pessoas capacitadas, bem treinadas, você tem as tecnologias, independente se for de finanças, ou supply, ou comercial, as tecnologias, elas se falam a mesma linguagem, elas são integradas, você fala um pouco de estratégia, então todo mundo, de todas as áreas, independente se for supply ou operações, todos têm a mesma estratégia, todo mundo estão olhando ali para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma meta, e fala um pouco da parte de governança. Então, as tomadas de decisão não é comercial falando, eu tenho que vender mais, e produção, eu tenho que reduzir o custo, finanças falando que a gente não bate a meta. Não, beleza, você tem que vender mais, como que operações pode suportar e como que a gente, nesse suporte, nessa integração, a gente bate, né, as metas financeiras da companhia. Então, isso já é uma metodologia. Eles falam que você precisa entender aonde você está nesse nível de maturidade para você, de fato, buscar ser uma cadeia orquestrada, que é essa integração como um todo. Eu adorei essa visão que você trouxe, Ana, de você ser um maestro, né? Na condução dessa orquestra, onde todo mundo, cada um fazendo o seu instrumento, mas todo mundo colaborando para a harmonia dessa música, né? Muito legal essa visão. E para a gente finalizar, eu queria lançar um último desafio para vocês, meninas. Queria que a gente trouxesse insights, aprendizados importantes, né, para pensar em cadeia ponta a ponta, né, dessas cadeias complexas, né, que vocês estão falando, né, de alta complexidade. O que vocês destacariam que é importante, né? Que aprendizados são importantes para esse tipo de operação? Acho que um aprendizado que eu destacaria a gente fala muito hoje em dia de tecnologia, mas para mim a organização e os processos que servem à tecnologia, eles têm que vir antes. Se você esperar a tecnologia vir para você ajustar os seus processos e a sua organização, você vai chegar tarde. Então, começa organizando o teu time, os teus processos, que a hora que a tecnologia ali ela tiver 100% madura, 80% madura, a gente consegue implementar com muito mais sucesso. E aí, só para complementar essa parte de processo, então a Mosaic ela acabou de passar por uma transformação digital, então a gente mudou todos os sistemas, processos da empresa em todas as regiões, então Estados Unidos, Brasil, Peru, foi tudo ao mesmo tempo. Eu diria que uma lição aprendida é quando a gente desenha esses processos, tem muito, a gente brincou dos termos em inglês aqui, eles falam do golden path, né? Você não pode pensar só no caminho correto, no caminho de ouro, a gente tem que pensar nas alternativas. E acho que isso que é rico do profissional do supply chain. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo exatamente como precisa ser feito. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. A gente falou muito de mundo disruptivo ontem, né? Então, essa questão de você estar preparado para... E se acontece isso? Você tem o plano A, B e C? Isso é um sucesso quando você pensa em qualquer implementação de supply chain, mas qualquer outra área também. Você tem sempre os cenários, você tem sempre alternativas, porque a gente não pode estar só se preparando para o melhor. A gente tem que se preparar para o pior. Se vier o melhor, ótimo, mas se vier o pior, a gente já está preparado, já sabe o que fazer. Bom, que eu posso complementar, eu tenho uma frase que eu adoro, que a gente precisa ser mais transacional do que emocional. Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando você vai num restaurante, aí você fala assim, eu quero comer ali um estrogonofe. E aí você tá lá com o estrogonofe e você fala assim, poxa, eu posso colocar mais um molho? Ou eu posso acrescentar uma batata frita? Ou eu posso acrescentar legumes? Aí vem o garçom e fala, eu vou ver com o chefe e volto com você. Ele fala, sim, pode, a gente pode fazer essa customização, mas vai custar um preço.
Aí você decide se quer pagar ou não. Então, o que eu falo para esse mundo disruptivo de operações? Toda hora alguma coisa acontece. Então, em vez das pessoas sofrerem, nossa, porque a demanda mudou, é porque a gente precisa consertar, fala assim, beleza, a demanda mudou, então esse que vai ser, você quer uma coisa, sei lá, você quer que eu faça uma produção mais rápida, ou que eu entregue um caminhão dedicado, beleza. Então, o custo é esse, o impacto é esse para a companhia, todo mundo está alinhado? Vamos fazer isso? Sim. Então tá, então para que você vai sofrer? Então, eu falo muito com o time, né? Às vezes o pessoal chega desesperado para mim, assim, em algumas conversas de mentoria lá dentro da Syngenta, ou em outras empresas também, que está cansado dessas mudanças. Eu falo, gente, vamos ser transacionais. E para isso é interessante que quando você começa a pensar desse jeito, você vê que para você ser transacional, você precisa ter mais dados, você precisa melhorar seu processo. Então, você foca no certo para você conseguir ter mais conversas transacionais. Eu queria acrescentar algo que é um erro que eu vejo muito acontecer quando a gente quer fazer uma transformação de cadeia. Eu mesmo já cometi esse erro há algum tempo atrás, mas eu aprendi a lição que é coloque o cliente no centro da sua decisão. Comece pelo cliente. Você não transforma uma cadeia de suprimentos sem estar alinhado com o que o cliente precisa e um impacto para o cliente. E aí tem até uma coisa legal, porque no meio da discussão a gente fala tanto de custo, de eficiência, olha tanto para o que a empresa quer, que às vezes a gente esquece do cliente, né? E eu trabalhei numa empresa que tinha o cliente como centro muito forte. E o que a gente fazia? Em toda a sala de reunião existia como se fosse um avatar de acrílico do cliente no meio da mesa. E às vezes a gente entrava de uma reunião para outra e era engraçado porque o cliente estava ali no cantinho da mesa, né? E no meio da discussão, alguém parava, levantava, pegava o avatar e colocava na mesa. Isso, visualmente, te ajudava muito a realmente tomar as decisões em supply chain olhando para o cliente. Então, aí fica uma dica de como, visualmente, você colocar isso no seu dia a dia. Gente, estamos encerrando com chave de ouro. Flávia, eu amei essa ideia bem visual, né? Como é importante a gente ter exemplos concretos. Gente, eu aprendi muito com vocês, assim. Obrigada pela generosidade em compartilhar tantos insights, tantos aprendizados, tantas histórias. Obrigada, foi um momento ótimo. Obrigada. Agradeço. E aqui eu sei que você também gostou e eu sei que você quer mais. Então a gente tem uma plataforma, um hub de conteúdos onde você pode ir lá acessar. Tem muitas entrevistas, tem muita inovação, tem muito conteúdo relevante nessa área de supply chain. Então te espero por lá também e até um próximo episódio. Tchau, tchau.